Fique parado no coração de Berlim hoje, e você vai ouvir turco, árabe, inglês, polonês e, claro, alemão. Trens deslizam ao lado de torres de vidro. Startups funcionam dentro de prédios que um dia viveram à sombra de um muro que dividia o mundo. Músicos de rua tocam sob camadas visíveis de história. Com mais de 84 milhões de habitantes, a Alemanha é a maior economia da Europa e uma das nações mais influentes do planeta. Mas volte 2000 anos no tempo. E isso não era um país. Era floresta, pântano, tribos espalhadas vivendo além das fronteiras do mundo romano. Não existia a Alemanha, não existia Berlim, não existia uma identidade única que unisse essas terras. Então, como essa região fragmentada se transformou na nação moderna que hoje está no centro da Europa? Essa é uma história que começa com tribos e ambição imperial, passa por séculos de fragmentação e tentativas de unidade, atravessa guerras devastadoras, divisões profundas e chega a um renascimento impressionante. Vamos voltar ao começo de tudo. No ano 9 d.C., legiões romanas marchavam confiantes pela densa floresta de Teutoburgo. Esperavam mais uma conquista rápida. Em vez disso, caminharam para um desastre. Um líder germânico chamado Armínio, treinado pelo próprio Império Romano, uniu tribos rivais e armou uma emboscada. 3 legiões inteiras foram destruídas. Foi uma das derrotas mais humilhantes da história de Roma. Roma nunca conquistou completamente essas terras. Enquanto grande parte da Europa absorvia leis, cultura e idioma romanos, os territórios germânicos permaneceram independentes, divididos entre saxões, francos, alamanos e godos. Não havia um governante central, não havia um Estado unificado, mas, ao longo dos séculos, raízes linguísticas comuns, tradições e mitos começaram a formar uma base cultural compartilhada. Quando o Império Romano do Ocidente colapsou, os povos germânicos não desapareceram, eles se expandiram. No ano 800, Carlos Magno foi coroado imperador, governando vastos territórios da Europa. Por um breve momento, algo próximo da unidade emergiu do mundo germânico, mas era frágil e não durou. Em 962, surgiu uma nova estrutura política, o Sacro Império Romano Germânico. Não era um império centralizado, mas uma complexa rede de ducados, principados, bispados e cidades livres. O poder era descentralizado e constantemente negociado. Ainda assim, o comércio floresceu. Catedrais se ergueram sobre cidades em crescimento. Rotas comerciais ligavam o Mar Báltico ao norte da Itália. Então, em 1517, um monge chamado Martinho Lutero desafiou a autoridade da Igreja Católica. A reforma protestante quebrou a unidade religiosa da região e mergulhou os territórios germânicos em conflitos prolongados. A Guerra dos 30 Anos devastou a região. Cidades foram destruídas. Populações inteiras desapareceram. Mais uma vez, essas terras se tornaram um campo de batalha. E ainda assim, da destruição surgiu transformação. A ideia de estados soberanos ganhou força, mesmo que a unidade nacional ainda estivesse distante. A unificação definitiva só chegaria no século XIX. A Prússia emergiu como a principal potência germânica, disciplinada, industrial e estrategicamente liderada. Sob a condução de Otto von Bismarck, uma sequência de guerras calculadas redesenhou o mapa europeu. Em 1871, dentro do Palácio de Versalhes, o Império Alemão foi proclamado. Pela primeira vez, a Alemanha estava unificada como um Estado-nação moderno. A indústria cresceu rapidamente. A produção de aço e carvão disparou. Universidades lideraram avanços científicos e tecnológicos. A Alemanha tornou-se uma das potências industriais mais avançadas do mundo, mas o crescimento acelerado trouxe rivalidades. Em 1914, a Europa mergulhou na Primeira Guerra Mundial. A derrota alemã em 1918 levou à queda do Kaiser e ao fim da monarquia. Nascia a República de Weimar, ambiciosa, mas instável. Hiperinflação destruiu economias familiares. Violência política tomou as ruas. A Grande Depressão aprofundou o desespero. Em 1933, Adolf Hitler chegou ao poder. A democracia terminou. A Alemanha se rearmou e expandiu agressivamente. Em 1939, invadiu a Polônia, iniciando a Segunda Guerra Mundial. No início, vitórias rápidas. Depois, a virada. A invasão da União Soviética drenou recursos. Bombardeios aliados transformaram cidades em ruínas. Em 1945, Berlim estava devastada. Milhões haviam morrido. O Holocausto revelou horrores que marcariam para sempre a história da humanidade. A Alemanha estava fisicamente destruída e moralmente abalada. Após a guerra,
O país não foi reconstruído como um só, ele foi dividido. A Alemanha Ocidental alinhou-se ao bloco capitalista e viveu um rápido crescimento econômico conhecido como milagre econômico. A Alemanha Oriental ficou sob influência soviética, com economia controlada e forte vigilância estatal. Em 1961, o Muro de Berlim foi erguido durante a noite, separando famílias e simbolizando a divisão ideológica do mundo. Durante quase 3 décadas, aquele muro representou a fronteira física da Guerra Fria. Até 1989, protestos pacíficos cresceram, a pressão aumentou, as fronteiras foram abertas, pessoas subiram no muro, abraçaram desconhecidos e começaram a derrubá-lo com as próprias mãos. Em 1990, a Alemanha foi reunificada. Hoje, a Alemanha está novamente no centro da Europa. Berlim é um polo criativo e político. Munique é referência em engenharia. Hamburgo conecta o país ao comércio global. A Alemanha lidera em inovação automotiva, energias renováveis, tecnologia industrial e política ambiental. Desempenha papel central na União Europeia e na diplomacia internacional. Mas o que realmente define a Alemanha não é apenas eficiência ou indústria, é resiliência. Repetidas vezes, o país enfrentou colapsos e encontrou forças para reconstruir, viveu fragmentações e lutou por unidade. Encarou os capítulos mais sombrios de sua história e escolheu a democracia, das florestas tribais ao poder imperial, da ditadura à estabilidade democrática, da divisão à reunificação, complexa, reflexiva, voltada para o futuro. É isso que faz da Alemanha, Alemanha.